Se você se assusta só de ver questões de frações no Enem, não sabe como montar, não sabe como iniciar, não sabe como tirar MMC, o que é que tem que fazer, qual o raciocínio, fica calmo, que na aula de hoje a gente vai entender como as questões de frações são cobradas no Enem, tá? Quais são as melhores formas de resolver as questões e, é claro, ao longo da aula a gente vai conhecer alguns macetes para resolver essas questões mais rápido, tá certo? Então eu já vou compartilhar aqui o vídeo com você e a gente já vai seguir o modelo da aula anterior, tá? Se você caiu de paraquedas aqui, essa é a segunda aula de um curso de matemática básica para o Enem. Na aula passada a gente viu números e operações, tá? E agora a gente vai entrar na aula de frações, ok? Então a gente vai começar com uma questão facilzinha, você já tá vendo aí que é uma questão do Enseja, tá? E aí a gente vai aumentando o nível até chegar numa questão do Enem, ok? Então, vamos lá, ó. A gente sempre vai começar aqui pelo comando da questão, tá? Então vamos lá. Um cliente pretende comprar a embalagem na qual o preço por metro de papel higiênico seja o menor possível. Opa! Então eu já sei que eu quero calcular o quê? Ó? O menor preço possível, tá certo? Preço de quê? O preço por metro de papel higiênico, ok? Nas condições apresentadas, qual embalagem o cliente deve adquirir? Então essa aqui é uma questão padrão do Enem, tá? É do Enseja, mas é uma questão padrão do Enem. São os mesmos da mesma banca, né, do INEP. Mas, enfim, a gente tem opções e a gente precisa calcular alguma coisa e depois comparar para ver qual é o maior ou o menor valor, dependendo do comando da questão. Na aula passada a gente fazia multiplicações para encontrar esses valores, tá certo? Mas agora aqui a aula é de fração, então a gente vai precisar fazer divisões para encontrar esses valores e escolher o menor possível, tá? Como é que eu sei? Como é que eu identifico que isso aqui tá me cobrando frações, tá? Ele te deu aqui no comando, ó, preste atenção, ó. Eu quero comprar a embalagem com um menor preço, olha só, preço por, olha essa palavrinha aqui, tá? Preço por metro quadrado. O que é que isso tá me dizendo, ó? Que eu vou precisar fazer uma divisão, uma razão, tá? Entre o preço desse produto, que no caso é o papel higiênico, por, isso aqui tá me indicando uma divisão, tá? Preço por metro de papel higiênico, ok? Então a gente vai montar todas as embalagens dessa forma aqui, tá? Então eu tenho preço por metro, ok, e aí a gente vai precisar fazer as divisões, tá certo? E aí nessas divisões é que vão aparecer algumas frações e eu vou te dar algumas dicas de como resolver um pouquinho mais rápido, tá? Que você vai ver que são contas bem chatinhas de fazer, ok? Se você quiser dar uma pausa no vídeo, já tenta resolver essa questão aí, ok? Então eu já vou começar montando aqui, ó, a embalagem 1, tá certo? Então o que é que a gente tem na embalagem 1? A gente tem 8 rolos de 60 metros. E eu já tenho um preço. Então o preço, como o preço fica aqui em cima no meu numerador, então eu já vou colocar, ó, R$17,28. Eu vou ter que dividir por quanto? Pela quantidade de metros. Então, são 8 rolos de 60 metros. Então, ó, 8 vezes 6, 48. 48. Vou acrescentar um zero aqui no final, ó. Esqueci o zero no início, acrescento no final, tá? Então, eu vou precisar dividir 17,28 por 480. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui, tá? E vou montando as outras, tá? E aí a gente vai resolvendo, ok? A 2, ó, como é que a gente vai montar? O preço. Então, eu vou ter 18. E eu vou dividir por, ó, 12 vezes 50. 12 vezes 5 me dá 60. Já é uma multiplicação bem conhecida, tá? 12 vezes 5, 60. E acrescento o zero aí, que eu esqueci, tá? A gente já tem essa divisão. E aí, a gente vai fazer essa outra aqui, ok? Então, ó, aqui 10,88, ó, presta atenção, hein? 10,88 e eu vou dividir pela quantidade de metros da embalagem, ó, 16 vezes 20. 16 vezes 2 me dá 32, acrescentei o zero, tá? 320. E a última, a gente tem R$23,04, R$23,04. E eu vou precisar dividir por 25 vezes 30. 25 vezes 3 dá 75, tá? 25 vezes 3, 75. Acrescentei o zero no final, 650. Então, a gente vai precisar fazer todas essas divisões aí, tá? Inicialmente, nesse primeiro momento, eu vou fazer essas divisões, mas depois eu vou mostrar uma forma mais rápida de fazer. Então, vamos lá desenvolver aqui, ó. Vou ter 17 e 28, ok? Tirei a vírgula. Ao tirar a vírgula disso aqui, eu preciso acrescentar as casas decimais aqui com zeros, tá certo? É a mesma coisa ter multiplicado aqui em cima por 100, eu preciso multiplicar aqui embaixo por 100 também, tá bom? Então, ó, 480 e eu preciso acrescentar 2 zeros, ok? Então, agora eu tenho 48 mil aqui, 1.728, tá? Não dá pra dividir, né? Coloco zero.
Vou colocar um zero aqui, ó, 17. Agora eu tenho 17.280. Também não dá pra dividir, então coloquei o zerinho aqui. E vou colocar o outro zero aqui agora. Agora sim. Eu tenho 172.000 dividido por 48.000, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, com 172, 48, né? Repara que se for vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, então, só que já tem um 8 aqui, né? Então, vai dar um número muito maior. Então, vou chutar um 3 aqui, ó. Vou ter 3 zeros, né? Então, ó, 1, 2, 3 zeros. 3 vezes 8, 24. Vai vir 2 pra cá. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14, tá? 14. Aqui vou fazer a divisão aqui, ó, vai dar 0, 0, 8 menos 0, 0. Aqui não pode, fica 6, né? 12 menos 4, 8. 6 menos 4, 2, 0, 0. Então, sobrou 28.000 alguma coisa. Vou colocar um 0 aqui novamente, né? Agora eu vou ter 288.000. Isso aqui vai dar... Vamos colocar 6 vezes. 6 vezes vai ser muito. Vamos colocar um 5. Tá? Então, a gente já vai dar uma paradinha aqui. Repara que a gente já tem algumas casas decimais, tá? E a ideia é justamente, ó, presta atenção, nas questões de frações é isso aqui. Nesse padrão que a gente tem para comparar valores, algumas casas decimais já são suficientes. Nesse caso, como a nossa primeira casa decimal já foi um zero, tá? Então, a gente pega as duas últimas, tá? Então, ó, eu vou dividir isso aqui por 5. Iria dividir isso aqui por 5, mas eu já tenho um valor interessante para comparar com os outros, tá? Se precisar continuar a divisão, aí a gente volta e divide isso aí, tá? Então, eu tenho que o primeiro preço aqui já foi de 0,035 centavos, tá? E aí a gente vai seguir os nossos raciocínios aqui para fazer a mesma coisa. Repara que vai ser bastante trabalho desse jeito, né? São umas continhas bem chatas de fazer se a gente for seguir essa lógica de raciocínio, tá? Então, acompanha aqui, ó, 600, ou melhor, né? 18 dividido por 600. Mesma coisa, ó. Não dá para dividir, né? Vou colocar o zero aqui. Coloquei o zero aqui. 180 ainda não dá para dividir. Coloco outro zero. O zero aqui, né? Que não deu para dividir. Então, ó, 1.800 dividido por 600 vai dar exatamente 3, né? 3 vezes 6, 18. Então, repara que esse valor aqui, ó, ele me deu exatamente 0,03. Esse valor aqui, ó, foi maior. Ok? Então, a gente já tem esse valor aqui como referência, ó. Então, a gente vai ter aqui agora, ó, na embalagem 3, ó, presta atenção. Vamos lá, ó. 10,88, então eu vou tirar a vírgula, mesma coisa da primeira lá, ó. E vou acrescentar os zeros em 320. Então, são 2 zeros, eu vou ter 32.000, tá? Isso aqui não dá pra dividir, né? Coloquei o zero aqui. Então, 10.880 também não dava pra dividir por 32.000. Coloquei o zero aqui, vou acrescentar outro zero aqui. Agora sim, ó, eu tenho 108.000. Vai ser 3, né? Porque 3, se fosse 4, vai dar 120.000. Tenho 3 zeros aqui, ó, novamente, 0, 0 e 0. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9, tá? Vou fazer essa continha aqui, ó. 0, 0, 8 menos 0, 8. 8 menos 6, 2. Aqui, o zero, né? Vai ficar 1. Então, sobrou 12.000 e alguma coisa. Repara que eu também não preciso continuar a conta aqui, porque a gente já tem um valor de referência aqui, ó, 0,03. Eu não preciso continuar aqui, porque eu sei que pelo menos ou vai dar 0 ou vai dar 1, alguma coisa, vai dar um valor maior do que eu já tenho aqui na minha embalagem 2, certo? Então, a gente já fica com essa resposta aqui. Eu posso até colocar que esse valor aqui é maior que 0,03. Não precisa fazer todas as contas, tá? E agora, por último, a gente vai ter aqui, ó, 23,04 dividido por 750. Mesma coisa, ó. 23,04 eu vou dividir por 75.000, né? Era 750, acrescento os dois zeros. Deixa eu só ver se vai aparecer aqui para vocês. Tá. E aí, a gente faz essa divisão aqui, tá? É interessante que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer essas divisões aqui, tá? Apesar de ser mais longas, tá? Esse tipo de resolução, mas é interessante porque você acaba praticando as divisões com números decimais, ok? Então, ó, vamos lá. 0, não dá pra dividir, né? Então, a gente tem 23.000 também, não dá. E a gente parte aqui para 230.000. Vezes 4, a gente vai ter 150, vai passar, né? Então, vai ter que ser vezes 3 também. Então, ó, 3 zeros. 1, 2, 3. 3 vezes 5, 15. Vem 1, 3 vezes 7, 21. Com 2, 22. Tá certo? Repara também, ó, que ao multiplicar por 3 aqui, eu cheguei em 22.500. Ou melhor, 225.000.
eu vou para 230. Então, vai sobrar alguma coisa. E eu vou ter que continuar a minha divisão. Então, a mesma coisa vai dar um valor maior do que eu já tenho na minha referência, que é a embalagem 2, tá? Não preciso continuar essa conta aqui, tá? Opa, eu não preciso continuar essa conta. Por que não preciso? Porque eu já sei que ela vai ser maior do que 0,03. E aí a gente encontra a nossa resposta, que é justamente a embalagem 2, que é a letra B. Certo? Então a gente não precisa de fato terminar todas as contas. Nesse caso aqui a gente até teve que começar, mas você vai ver que em alguns casos, né, quando você for fazer mais questões com a lista que eu disponibilizo, que a gente nem precisa fazer algumas contas, a gente consegue perceber que a razão ela vai ser maior, tá? E aí, qual é o que é o macete para essa questão? Presta atenção agora, tá? Vamos lá, presta atenção, ó. A gente tinha aqui, ó, um início, a nossa razão era reais, né, por metro. E eu precisava do menor possível. Mas repara que os valores menores, eles ficaram no meu numerador. Aí ficou bem chato de fazer essas divisões, né, porque teve que acrescentar zero, tirar vírgula e tudo mais. O que é que a gente pode fazer em algumas questões, tá? A gente pode inverter essa razão. Ao invés de eu ter reais por metros, eu vou ter metro por reais. Certo? Eu inverti. Quem era numerador ficou denominador, denominador virou numerador. Certo? Só que aí, ó, como eu queria a menor possível, ao inverter agora, tá? Eu mudei a minha razão, então eu vou procurar o maior valor, tá certo? O maior valor. Eu sempre, se eu for inverter minha fração e eu tô querendo o menor, eu vou querer o maior. Se eu tinha a original e queria o maior, ao inverter eu preciso encontrar o menor valor, certo? E aí, por exemplo, a gente ia ter contas 600, por exemplo, dividido por 18, ó. E aí você consegue fazer estimativas mais rápido para os valores, tá? Então, por exemplo, se fosse 10 vezes, ó, esse 18 aqui, por exemplo, aí vai dar 180, 20 vezes 360, 30 vezes, entendeu? A gente vai conseguir chegar em valores mais rápido, tá certo? Em alguns casos, isso aqui vai ajudar muito porque você consegue eliminar algumas alternativas logo de cara, ok? Então, guarda essa informação aí com carinho. Vamos para a próxima questão aí, vamos dar um outro raciocínio, tá certo? Então, se você já quiser dar uma pausa no vídeo e tentar resolver essa questão, ok? O que acontece aqui com as aulas de frações? Ó, vamos lá, presta atenção. Eu tenho uma aula completinha, muito bonitinha, que eu vou deixar aqui nos cards, se você quiser se aprofundar mais um pouquinho nesses padrões do Enem, nesse raciocínio que a gente desenvolve para resolver essas questões. Tá? É uma aula rapidinha, mas é uma aula muito boa. E tem muitas visualizações, tá? Então o pessoal gosta muito dela. Então vai lá e dá uma olhada. Para essa aula daqui, ó, ao contrário do que eu fiz na primeira aula, eu trouxe raciocínios diferentes. Então, na primeira questão, a gente viu uma razão, né, que a gente vai ter que, de fato, dividir e encontrar o menor valor, no caso. E aqui agora essa outra questão, que já é do Enem, tá, mas ainda é uma questão bem fácil. A gente vai precisar comparar frações, tá, comparar valores, e eu preciso encontrar o maior e o menor, tá? Porque justamente essa questão aqui quer que eu coloque em ordem crescente, tá? Então, vamos lá para a resolução. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pra aula não ficar muito longa, tá? Eu não pretendo fazer aulas muito longas, não, ok? Então vamos lá, ó. Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente, tá? Crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações. Então, a gente tem aqui as frações e eu preciso colocar em quê? Ó? Em ordem crescente do menor para o maior. Então, a gente tem as frações aí, a gente precisa identificar qual que é a maior e qual que é a menor fração, tá? Primeira coisa, primeira forma de resolver isso aqui, da forma mais óbvia possível, tá? Então, você vai dividir esses valores. Você vai pegar 3, vai dividir por 5, vai dividir 1 por 4, 2 por 3 e 5 por 9. Sai do mesmo jeito. Até para essa questão aqui, eu acho que é até mais rápido, tá? Mas aí você pode fazer isso aqui. Então, é uma forma de realizar a divisão e encontrar os valores. Colocou em ordem, pronto. Tá? E aí, um dos raciocínios que eu ensino lá na minha videoaula, né, que eu já deixei para vocês, é o seguinte. Olha só. Toda fração, eu vou colocar aqui 1/4. Eita, Jesus. Vou colocar 1/4 aqui, tá certo? Só como exemplo, a primeira, ó. 1/4. O que acontece com fração? A gente vai pegar um valor de referência da metade, tá? O que é a metade? Não é 1/2? Ó, a metade é 1/2. E 1/2 é o quê? 0,5.
tá certo? Então, as frações que representam exatamente a metade, então aqui a gente tem um meio. Eu poderia ter 2/4, porque 2 é a metade de 4. 3/6, 3 é a metade de 6, tá? Então, essas frações, elas vão ser exatamente iguais a 0,5, só a metade, tá? Então, ó, quando eu tiver, então deixa eu colocar só um outro exemplo aqui, ó. 2/4, tá? 2/4, e aí a gente vai comparar em relação a isso aqui, ó. Meu numerador é exatamente igual à metade, né? Aqui é 4, a metade de 4 é 2. Então, essa fração é exatamente igual a 0,5. Se o meu numerador for menor do que a metade, então significa que a minha fração ela vai ser menor do que 0,5. Concorda comigo? Se a metade é exatamente 0,5, então se eu tenho um numerador menor, então eu tenho uma menor parte disso, então vai ser menos que 0,5. Se o numerador for maior do que a metade, nesse exemplo aqui, ó, se o meu numerador fosse maior que 2, que é a metade de 4, fosse 3, por exemplo, aqui, ó, 3/4. 3/4 é um valor que é maior que 0,5, certo? Então, a gente vai usar esse raciocínio aqui também para resolver essa questão. Por quê? Porque a gente tem algumas frações aí, ó, que a gente consegue comparar bem direitinho. Esse raciocínio aqui, ó. Então, por exemplo, ó, 3/5. 3/5, vou colocar aqui, ó, 3/5. 3/5, 2/3 e 5/9, certo? Então, ó, 1/4, a gente já viu, ó, que esse valor aqui, ó, 4. Qual que é a metade de 4? 2. E aqui no numerador tem um valor menor, então isso aqui, ó, é menor que 0,5. Essa fração vai ser menor que 0,5, e é uma fração conhecida, tá? 1/4 é 0,25. É 25%. 1/4 de alguma coisa, tá? Então eu sei esse valor aqui. Se você não soubesse, não tem problema, ia fazer a divisão e achar, certo? Essa outra aqui, ó, 3/5. Qual que é a metade de 5? Não é 2,5? Eu tenho 3 aqui, ó. 3 é maior que 2,5, isso aqui é maior que 0,5. Mesmo raciocínio aqui, qual é a metade de 3? 1,5. Eu tenho 2, também é maior que 1,5, isso aqui é maior que 0,5, certo? 5/9, qual é a metade de 9? 4,5. Eu tenho 5, eu tenho um valor maior do que a metade, então isso aqui é maior que 0,5. Repara que dessas frações aqui, a única que vai ser que tem o menor valor é 1/4. Então você já vai olhar na alternativa, ó. 1/4. 1/4 é a menor, então ela tem que aparecer primeiro. Não vou querer colocar aqui em ordem crescente? Então, ó, ela tá aqui, ó. Ela não tá aqui. Não vem em primeiro aqui, ó. E não vem em primeiro aqui. Você já tirou aí 3 questões. Você vai ficar em dúvida aqui, ó. Só na letra A e na letra B. Certo? 1/4. E aí sim, a gente pode agora continuar com essas outras questões aqui e realizar as divisões. Eu vou deixar para realizar a divisão só dessa daqui, tá? Que aí uma questão só a gente já vai ver outros raciocínios, ok? Então, usou essa questão de referência para saber se a razão, né? Se o resultado da fração ela vai ser maior ou menor ou igual a 0,5. Qual que é a outra forma que a gente usa para comparar frações, tá certo? Presta atenção, ó. Vamos lá. É aula. Presta atenção. Volta aqui. Qual que é a outra forma? A gente vai usar as frações equivalentes, tá? Então, a ideia é deixar os meus denominadores, quem tá embaixo, tá? Iguais. Por quê? Lembra lá, ó, do basicão da fração, ó. Denominadores iguais. Quanto maior o numerador, maior a fração. Lembra disso? Então, ó, vou pegar frações aqui que eu consigo colocar ela em numeradores iguais, rapidinho, ó. Vai ser essas duas daqui, ó. Essas duas aqui, ó. 2/3 e 5/9. Repara, ó. 9 tá aqui, ó. 3. 9 não é múltiplo de 3? Então, o que é que eu vou fazer com essa fração? Vou pegar uma fração equivalente dela. E eu vou multiplicar ela por quanto, ó? Quantas vezes 3 eu chego em 9? 3 vezes, né? Então, eu vou multiplicar todo mundo por 3, ó. 2 vezes 3 me dá 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho uma nova fração aqui que é equivalente a essa original. 6/9. E agora eu vou comparar, ó, 6/9 com 5/9, ó. Denominadores iguais. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. 5/9. Eu tenho denominadores iguais, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Denominadores iguais. Quanto maior o número de cima, quanto maior o numerador, maior o valor da minha fração, tá? Então, aqui 6 é maior que 5. Então, essa minha fração aqui, ela é maior do que a de baixo.
2/3 é maior que 5/9. Então, lá na ordem das questões, aqui organizada direitinho, o que é que tem que acontecer? 2/3 tem que estar depois de 5/9, porque é um valor maior. Vou olhar aqui nas minhas alternativas. Onde é que está 2/3? Aqui, ó. E ela tá vindo depois de 5/9. Beleza. Na letra B aqui, ó, 2/3, ela tá depois de 1/4. E o 5/9, que é menor, tá em último, ó. Então, eu já sei que essa não é a minha resposta, ó. Não é isso aqui, ó. Eu já sei que a minha resposta é a letra A, tá? E isso aqui na hora da prova, gente, isso aqui a gente faz rápido quando a gente tá acostumado a fazer esse tipo de raciocínio, tá? Eu tô explicando, então por isso que tá mais devagar. Mas quando você conhece isso aqui, você faz a questão bem mais rápido, tá certo? E aí a gente poderia naturalmente pegar o 3 e dividir por 5, né? Só pra saber a ordem e matar a questão de vez. Ou a gente poderia também pegar uma fração equivalente, né? Porque veja que entre 2/3 e 3/5, eles são múltiplos entre si, né? Eu consigo encontrar um denominador comum para 5 e 3, ó. Só multiplicar aqui por 3 e aqui por 5, mas repara que ia dar um pouquinho mais de trabalho. E aí era mais fácil dividir, tá certo? Nesse caso aqui é mais rápido. Para esse tipo de questão aqui, às vezes dividir é até mais rápido, tá? Mas você vai ver que tem outras questões, né? São questões padrão do Enem, tá certo? Que você vai ter números maiores. Então esse raciocínio vai ajudar muito. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Para quem não conhece, eu tenho um mapa do Enem. Então, ó, essas questões aqui, elas são todas do Enem. E aí, aqui a gente tem para colocar em ordem crescente também. E a gente vai começar a ter aqui, a aparecer aqui, ó, padrões, ó. Que eu preciso colocar questões em ordem aqui, ó. E aqui a gente já precisa colocar. Então, vão aparecendo números aqui maiores, ó. Repara aqui, ó, 14.400, 6.500. Aqui já tem outros números, ó. Aqui tem números maiores que eu vou estar sempre precisando encontrar, tá? Comparar as frações e encontrar valores. Olha esse daqui, ó, como os valores são diferentes. Então, aqui já tem... A gente vai usar esse raciocínio para resolver esse tipo de questão, tá? Então, são todas as questões padrão do Enem que eu coloquei nesse material aqui, tudo organizadinho por assunto e por nível de dificuldade, tá? Se você quiser dar uma olhada, o link tá na descrição do vídeo, tá certo? Então, tem muita questão que usa esse padrão do Enem, tá certo? E para fechar aqui a nossa aula, a gente vai para uma questão aqui que cobra especificamente, tá? Frações. E aí vem também uma questãozinha com fração mista, ok? Essa é uma questão do Enem 2024, então eu tirei lá bonitinha da prova, tá? Se você quiser, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver a questão, ok? Que eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Vamos lá. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está representada na figura. Então tá aqui, ó. Olha o que a máquina diz, ó. Encontre 3 quantidades iguais. Esse estudante respondeu corretamente à pergunta da professora. As posições indicadas pelo estudante foi. Então, eu quero saber quais são os números que são o quê, ó? Iguais, tá? Quais são os números que são iguais? Então, a gente tem números iguais representados de formas diferentes, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui agora, ok? Então, nesse primeiro espaço aqui, ó, repara que eu tenho 4 elevado a 1/2. Se você não estudou potência ainda, mas tudo bem, isso aqui é a base, tá? Potência de 1/2 é o quê? É a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, tá certo? Potência. Então, aqui, ó, meu radical aqui é 2, é uma raiz quadrada, ele vira denominador, e meu expoente daqui do radicando, ele vira numerador, tá? O pessoal usa, quem tá no sol fica na sombra, quem tá na sombra fica no sol, né? Você já deve ter ouvido falar isso aí. Mas enfim, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 1/2. E qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Certo? Então, esse meu primeiro valor é 2. Tranquilo? Vamos para esse segundo valor aqui, ó. Esse segundo valor é diferente, ó. O que indica isso aqui, ó? Isso aqui é uma fração mista, tá? A gente vê lá no ensino fundamental, nas ideias iniciais de frações. Eu tenho uma parte inteira, que no caso é esse 4, e eu preciso somar com essa parte fracionária. Então, aí é 4 mais essa parte que está indicada pela fração. Nesse caso aqui, é uma fração simples, né? 1/2. Você sabe o que aqui é 1/2, né? Então, 4 mais meio dá 4/2, né? Então, esse coisa aqui, ó, esse cara aqui, né? Esse coisa não, né? Ó, 4 e 1/2, isso aqui é 4/2. É 4 mais a metade, tá? Então, repara que 4/2, eu já tenho dois valores aqui, né? Ó, eu tenho o 2 e eu tenho o 5, né? Eu vou precisar encontrar o outro 4/2, tá? A gente já pode dar uma olhada nas alternativas. Eu achei dois valores iguais, então tem que ter o 2 e tem que ter o 5.
tá? Tem que ter o 2, tem que ter o 5. Vou olhar aqui as alternativas, ó. Esse aqui tem o 2, mas não tem o 5. Esse tem o 2 e esse tem o 5. Esse tem o 2 e esse tem o 5. Esse aqui tem 5, mas não tem 2, ó. Não tem 2 aqui, ó. Eu tenho duas alternativas aqui só, tá? Então, vamos olhar os outros aqui, ó. Eu tenho 10, 45 avos. 10, 45 avos. Quanto que dá esse número aí? A gente pode simplificar isso aqui, tá? Dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 45 dividido por 5 dá 7, né? Nem precisava também fazer essa divisão, porque ó, a gente tá falando de 4,5. É um número maior que 1. Em fração, ó, para eu ter um número maior que 1, o que é que tem que acontecer? Meu numerador tem que ser maior que o meu denominador. Então, repara que nesse caso aqui não, ó. Meu numerador aqui é muito menor. Mesma coisa aqui, ó, 4 quintos. 4 é menor que 5, então esse valor é menor que 1, tá? Então, não são esses dois, ó. Então, obviamente, vai sobrar esse aqui, ó, 18 quartos, tá? O 18 é muito maior que 4. Se você pensar, ó, 4 vezes 4 vai dar 16, vai sobrar 2. Quando você for fazer a divisão decimal, né, você vai colocar a vírgula e vai colocar o zero, vai acabar se tornando 20, tá? Então, a nossa resposta aqui, ó, é o 2, o 4 e o 5, e a gente tem isso aqui na letra B, ó. 2, 4 e 5. É uma outra questão que a gente resolve bem rápido também, ó. Você só podia tirar a prova aqui, ó, 18 dividido por 4, ó. Como eu falei, 4 vezes 4 dá 16, vai sobrar 2. Coloquei a vírgula, coloquei o zero, ó, 20 dividido por 4, 5. Exatamente, 4,5, ok? Então, a gente viu aí 3 raciocínios que são utilizados nas questões de frações no Enem, tá? Tem uma outra coisa muito importante nas questões de frações, que também são as questões de simplificações, tá? E ela vai aparecer também em outros assuntos. Você pode pegar questões, às vezes, de geometria plana, geometria espacial, ou até de regras de três, tá? Regra de três composta, ou entre proporções. Então, ela vai aparecer em outros assuntos. Que você vai precisar, naturalmente, fazer algumas operações com frações, tá? Às vezes mais, menos, multiplicar ou dividir, tá? Então, às vezes, você vai precisar encontrar o MMC dessas frações. Mas aí já seria um outro raciocínio, que aí você pode também encontrar em outras videoaulas, tá? Então a gente viu 3 raciocínios importantes aqui nessa aula, que é muito interessante você dominar para que você consiga resolver essas questões um pouco mais rápido, tá certo? E garantir esses acertos, porque novamente essas questões, elas são questões fáceis no Enem. Então lembra que elas têm uma pontuação maior na TRI e você precisa acertar esse tipo de questão. Tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, poxa, eu passei a videoaula todinha e não pedi, né? Se você ainda não é inscrito no canal, tá? Então se inscreve e deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do grupo, tá? Então que eu tô disponibilizando listas de exercícios lá. Então a gente tem a aula aqui, eu disponibilizo a lista e você vai treinar um pouquinho mais com esse assunto, tá certo? Se você quer ter acesso a mais questões para treinar cada vez mais, né? Resolver mais questões, ter um repertório maior, eu também deixo o link do mapa do Enem, que é a minha apostila de questões, tá certo? Com a série de bônus, se você ficar curioso, dá uma olhadinha no material, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!